Olá, sejam muito bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes ao podcast do Tô Safe. Mais uma vez aqui, nosso terceiro episódio. Muito felizes por estar conseguindo realizar esse projeto que é focado na promoção da saúde sexual, né? A gente tá fazendo conversas super abertas com pessoas vivendo com HIV, assim como eu, e trocando nossas experiências, nossas vivências, né? De uma forma única aqui para vocês. Lembrando que o Tô Safe tá em todas as redes sociais, né? A gente tá no TikTok, Instagram, YouTube e também no Spotify. Então tem muito conteúdo legal para vocês. Aqui na bio do vídeo vai ter tudo disponível para vocês encontrarem a gente. E também o nosso convidado, né? Que hoje a gente vai trazer uma pessoa muito especial. Seja muito bem-vindo, Cauê de Mello. Obrigado. Muito obrigado. Como você tá, amigo? Tô bem, tô ótimo. Tô Também. muito feliz. Muito feliz. E como foi para o trajeto até aqui? Como tranquilo? Foi com algumas conturbações, trânsito, né? São Paulo, São né? Paulo, né? São Tudo é Paulo. 40 minutos em São Tudo, Paulo. tudo é 40. Mas é isso, a gente quer te conhecer. Conta um pouco de você. Tá. Bom, me chamo Cauê, né? Cauê de Mello. Eu tenho 26 anos de idade. Atualmente eu tô fazendo parte de uma montagem de uma peça. Tudo. E inclusive é uma peça que fala sobre HIV. Babado. Mas só que é uma remontagem de Saltimbancos. O texto original é do Chico de Buarque e tudo mais. Também trabalho esporadicamente com edição de vídeos. E eu sou uma pessoa que vive com HIV desde os meus 20 anos de idade, quando eu descobri o meu diagnóstico. De lá pra cá, eu mudei muito, muito mesmo a minha visão sobre a vida, as pessoas, né? E... Nossa, tem tanta coisa pra falar de mim. Mas vamos lá, a gente vai aos pouquinhos. Primeiro eu quero saber dessa peça, né? Que você tá em ensaio agora, Sim. né? Uhum. E como que é? Fala um pouco do roteiro, do tema. Então, é uma... Saltimbancos, pra quem não conhece, é uma montagem de Chico de Buarque, de Holanda. É uma peça musical. E essa peça, o roteiro em si, né, conta a história de 4 bichos, 4 animais, né, que é uma galinha, um jumento, uma gata e um cachorro. E cada um desses animais, ele representa, dentro agora da nossa montagem de como isso vai ser, né, representa alguém ou um grupo de pessoas que é excluído socialmente. Caraca. Né? Então, a temática HIV/AIDS também entra nisso, questões LGBTQIA+, questões raciais. Então, assim, é um projeto muito ousado e muito legal que está acontecendo, assim, tá sendo bem, bem interessante. Foda. Nossa, adorei. E tem algum... Foi de algum edital? Como que é esse projeto? De algum coletivo? É de um instituto cultural, né, da Barong. Ah, Barong. A Barong, exato. Sim. Daí a Barong, ela tá agora com esse projeto, né, eles querem voltar às raízes deles, assim, né, mexer mais com arte e HIV, né. Aí eu fui lá e me enfiei ali, né, estou lá, né. Sucesso. Ensaiando, coreografando horrores. Muito bom. Nossa, musical é responsa, hein? Cansa também, viu, o corpo da gente. Você canta também? Eu tô aprendendo a cantar um pouco melhor agora, né. Mas, assim, num geral, assim, eu tinha um conhecimento básico, assim, sobre canto, mas eu estou desenvolvendo mais, assim, sabe? Eu acho que essa montagem, ela tá me ensinando, me trazendo muitas coisas, eu tô passando pelas mãos de pessoas muito interessantes também, e isso também abre muito a minha mente pra muitas coisas, assim, sabe? Demais. Descobrir muitas coisas. Musical é outra voz, né? Tipo, é outro preparo vocal, né? Pra musical. Então, enfim, todo mundo estudando bonitinho consegue fazer, né? Eu acho que isso é muito bacana. Bom, agora vamos voltar um pouquinho no tempo, né? Vamos falar do seu diagnóstico. Queria que você contasse aí, desde o comecinho, como que foi? Você já ouviu falar de HIV antes do diagnóstico? Como que o HIV entrou na sua vida? Bom, antes do meu diagnóstico, eu sabia pouquíssimas coisas em relação ao HIV. O que eu sabia?
que HIV e AIDS eram coisas distintas, eram coisas diferentes. E só, assim, né? Que já é uma coisa que É. quase ninguém sabe, né? É porque eu já conhecia uma pessoa vivendo com HIV antes de ter o diagnóstico. Aí ela me explicava algumas coisas e eu perguntava também. Mas essa era a informação mais presente na minha cabeça, assim, né? Até aquele dado momento. E quando eu descobri o meu diagnóstico, foi uma coisa muito inusitada, assim, né? Porque foi um dia que eu e a minha mãe somos pessoas muito próximas, assim, né? Aí eu e a minha mãe, a gente decidiu fazer teste rápido juntos. Caraca! Daí ela foi fazer teste rápido, eu também fui fazer. Aí o dela deu tudo ok, mas daí ela fez depois de mim, eu fiz primeiro. Aí ficou aquela coisa, assim, né? Por que a enfermeira ainda não veio falar do seu, né? Aí eu fiquei, tipo... ela deve ter, sei lá, ido no banheiro, né? Qualquer coisa, Qualquer né? coisa, assim, né? Eu pensei em tudo, menos que tinha dado positivo, né? Aí ela pegou e me chamou o meu nome, né? Eu lembro até hoje, assim, né? Como era enfermeira, o nome dela, tudo. Era Kelly o nome dela. Aí ela me chamou e ela pediu pra eu entrar sozinho na sala. Daí eu pensei assim com os meus botões, assim, né? Agora vem, né? Só que eu achava que não era o HIV, eu achava que era qualquer outra coisa, menos o HIV. Chegando lá, ela olhou, assim, pra minha cara, assim, eu percebi que ela tava com um receio e dificuldade de me dar a notícia, mas ela foi muito humana, muito, muito humanizada mesmo, assim. Eu tive uma sorte, digamos assim, de cair na mão de uma profissional muito bem treinada e muito bem humana mesmo, assim, pra mim trazer o diagnóstico. Eu fiquei muito nervoso, né, porque quando ela me disse, ela foi assim, olha, eu não vou fazer rodeios, eu vou ser muito direta com você. Os seus testes, eles deram negativo, mas deu reagente pra HIV. Aí eu já, meu Deus, você faz outro? Agora, assim, né, quero que faça outro teste, né? Ela, não, podemos fazer e tudo mais. E naquele momento começou a me dar uma ansiedade fortíssima, assim, né? E aí eu peguei e falei pra essa enfermeira se a minha mãe podia ficar comigo na sala, porque eu fiquei muito nervoso, assim. Era como se o meu mundo, ele tivesse virado do avesso ao mesmo tempo que eu perdi todo o meu chão, assim, né? Caraca. E aí a minha mãe pegou, entrou na sala, a gente pegou e ficou conversando sobre diversas coisas, até pra me distrair e distrair ela. Só que ela ficou super preocupada, mas a enfermeira, ela foi muito boa mesmo, assim, sabe? Ela conversou muito com a minha mãe, ela chegou a dizer assim, nossa, que é difícil, assim, né, ter uma pessoa, assim, né, que já descobre e já tem o apoio da família e tudo mais. E ela conversou bastante com a minha mãe, porque a minha mãe, ela tinha, até então, naquela época, uma ideia de HIV muito ligada a anos 80, anos 90, aquela coisa fatídica, assim, sabe? Do que é viver com HIV. Aí já melhorou, já esclareceu um pouco as ideias, assim, da minha mãe em relação a isso. E foi uma coisa muito rápida. Eu acho que no dia seguinte eu já estava começando a fazer o tratamento. Não, foi muito rápido, assim, sabe? Eu me surpreendi muito, assim, até com a qualidade técnica do tratamento que eu estava recebendo. Tratamento bom mesmo, assim, sabe? Com profissionais muito bons. E eu me acalmei depois disso, né? Depois de um curto período. Porque eu comecei a perceber que muitos dos meus anseios, dos meus medos, eles são medos e anseios que estavam muito relacionados a uma ideia um pouco fatídica, mas também muito ao outro, né? Principalmente quando a gente vai falar de boys, né? E namorados e tudo mais, né? Nessa época que eu descobri meu HIV, eu tava conhecendo um boy, né? Que na época depois acabou sendo meu namorado. E, nossa, tudo aconteceu, assim, sabe? Foi um momento de muitas emoções mesmo. Caraca. Meu, e tipo, isso já é uma coisa muito, como que eu posso dizer? Realmente inusitada, assim. Você tá com a sua mãe no momento de fazer o teste, né? Isso já é uma coisa muito nova, tipo, eu e minha mãe indo fazer o teste, né? E dar o positivo ali junto com ela, né? Tipo,
não sei nem se você teria como não contar, né? É, Porque você ia sair da sala com que cara, né? é, De é. que tá tudo bem. Não ia rolar muito, né? Mas que delícia, né? Ter o acolhimento, assim, tipo, Uhum, logo de primeira. Eu também tive. Eu acho muito ruim falar sorte, né? Uma pena a gente ter que é. falar sorte. Porque não deveria ser sorte, né? Uhum, Mas de quando eu tive meu diagnóstico, a pessoa também que passou o resultado pra mim foi uma pessoa que me instruiu, falou tudo ali, me deixou tranquilo, tirou todas as minhas dúvidas. Mas no decorrer aqui do videocast mesmo, a gente vê o quanto que isso não é uma realidade, né? uhum, São casos e casos de descaso, uhum, né? De diagnóstico mal passado para as pessoas, que só deixa a gente mais desesperado, quando não coloca a nossa vida em risco, né? Porque uhum, quantas pessoas não iniciam um tratamento só por conta de um diagnóstico dado errado. uhum, Dali ela já não inicia, ela já nunca mais volta no sistema de saúde e ela fica doente, pode até eventualmente morrer ou tirar a própria vida, que também tem casos de pessoas que, por não ter esse acolhimento, uhum. sai dali e já faz uma cagada. Isso é muito, muito complicado. E aí, depois que você saiu de lá, né, diagnóstico, mamãe já sabia, te acolheu, beleza. Como que foi as suas próximas redes de apoio? O que que você pensou depois que você saiu dali? Como que isso começou a impactar na sua vida? Ah, eu inicialmente eu fiquei um pouco receoso de buscar ajuda e amparo mesmo, assim, para com outras pessoas. Eu cheguei a contar na época para duas amigas minhas que eram muito próximas de mim Uhum, e uma delas não soube muito bem lidar com a situação e eu acho que naquele momento que eu contei pra essa minha amiga que não soube lidar muito bem com a situação é que me começou a me dar um pouco mais de receio de continuar contando assim, né, para outras pessoas. mas, tipo, qual que foi a reação dela, assim, mas Ah, o eu que, que rolou? ela ela tinha uma visão muito fatalista também Uhum, e ela ficava toda hora me questionando: você tomou o seu remédio? Você isso? Você aquilo? E me sufocava um pouco, assim, sabe? Essa questão, esse tipo de cuidado, assim, uhum, eu me sentia um pouco cobrado, assim, sabe? É como se eu tivesse a obrigação moral e ética de estar me tratando para a sociedade, para o outro e não para mim, né? Só que, claro, demorou um tempo para eu ter essa percepção, mas eu me incomodava. Naquela época eu não sabia como, até que ponto me incomodava, mas me incomodava. Esse uhum, tipo de cuidado excessivo e sim. tudo mais, assim, né? Contei pro meu pai, o meu pai ele já teve uma reação diferente. O meu pai ele já eu não me senti muito acolhido assim pelo meu pai no início assim. Depois com o tempo, hoje em dia a gente conversa melhor sobre isso, mas a reação inicial dele foi eu acredito que medo assim, né? Acho que ele tava assim dominado pelo medo dele assim de talvez me perder e tudo Uhum, mais. Aí eu acho que isso deixou ele muito nervoso, assim. Eu percebi, assim, que ele, no dia a dia, no decorrer mesmo, assim, né? Que às vezes quando eu ia visitar ele na casa dele, ele estava mais nervoso do que o normal, assim, né? Meu pai uhum. é canceriano, então ele é todo. Eu percebia isso, assim, né? E a gente chegou até algumas discussões, inclusive, por conta disso. Mas depois de mais ou menos um ano do meu diagnóstico, eu conheci o Give, né? Eu Tudo. conheci o Viver, eu cheguei lá, me recomendaram ir pra lá, falaram, vai lá, né? Você vai encontrar outras pessoas que também vivem com HIV, vai ser diferente pra você, né? Porque até então, aquele dado momento, na minha vida inteira, eu só conhecia uma única pessoa que vivia com HIV. E essa pessoa ela não era tão próxima de mim, assim, ela não era tão íntima de mim. Uhum. Ela era um pouco mais distante. E eu tava precisando disso, eu tava precisando de troca, de afeto, de ouvir a história do outro, de falar da minha também, né? Foi quando eu conheci o Give, né? Como, explica, né? Conta pra gente como que é o GIV, como foi que você encontrou, né? Uhum. Esse lugar. Então, essa minha amiga, ela me passou o telefone Telefone não, né? Um WhatsApp, né?
celular, da Andrea. A Andrea, ela é a coordenadora de projetos lá do GIV, né? Também cuida da parte do Viver. Aí eu conversei com ela, ela fez um primeiro acolhimento ali comigo por WhatsApp, conversou comigo, falou que eu era super bem-vindo. E eu confesso que eu ainda demorei um tempo ainda. Pra ir? Pra ir, eu demorei um tempo. Ela falou comigo, eu cheguei no GIV, eu já tinha 21 anos e eu me lembro que era no próximo do começo do ano que eu cheguei no GIV. Eu não me lembro o mês exato, mas eu me lembro que eu conversei com ela e eu ainda demorei um pouco pra ir no GIV, no Viver. E foi hoje eu dou risada, mas no dia que eu cheguei pra ir pro Viver, a reunião ela tinha começado há um tempo e eu fiquei do lado de fora. Eu cheguei a entrar e sair do GIV umas 5 vezes, assim. Eu já tava lá? Sim. Na minha primeira reunião você tava lá. Caramba. Gente, pra quem não sabe, o GIV é o Grupo de Incentivo à Vida. É uma ONG que acolhe pessoas vivendo com HIV, dá assistência psicológica, assistência jurídica, também tem serviço de assistência social. E o Viver é um grupo que chama Viver Jovem, que é para jovens de 15 a 29 anos que vivem com HIV. E é um grupo assim super discreto, a gente, acho que é no primeiro sábado do mês, a gente se encontra lá, tem conversas, troca vivências. Inclusive foi a ONG que me acolheu, também comecei no Viver Jovem. E é só para contextualizar aqui para vocês entenderem. Todos são muito bem-vindos lá na casa, lá no GIV. Vou deixar, né, o contato aqui, o link para vocês que querem participar. Se você tem mais de 29 anos, não tem problema, tem grupos para você também. A gente tem grupo de vivência terapêutica, tem grupos de conversas só para mulheres, tem grupos... Gente, tem um monte de coisa. Tem atividade, tem de tudo. O GIV é uma casa maravilhosa. GIV arrasa mesmo. GIV arrasa. Aí você ficou indo nesse vai, não vai, entra, não entra. Aí você entrou. Entrei. E me conheceu. E te conheci também. Mas nesse dia eu lembro assim que eu já tinha entrado e saído umas 5 vezes, né? Aí eu pensei assim, não, eu não saí, porque na época eu tava morando em Santo André, mas só que era um lugar um pouco mais afastado. Aí demorava pra chegar até aqui, tem todo o transporte e tudo mais. Aí eu pensei assim, não, eu não saí da minha casa, peguei horas de condução pra ficar nesse vai, não vai, Cauê, acorde, vamos agora, entre e conheça pessoas. Saia da sua casca, né? E me obriguei a ir, né? Me coloquei ali, me disciplinei pra entrar realmente. É que eu tinha muito medo e insegurança mesmo, assim, de contar para outras pessoas, por mais que fossem pessoas vivendo com HIV também. Mas até aquele dado momento, eu era uma pessoa muito acostumada a ter a minha vivência muito fechada em mim, assim, sabe? Eu ia falar, esse medo ele surgiu aonde? Porque você aparentemente teve uma facilidade de contar pra sua mãe, né? Pro seu pai e tal. Aonde que começou a nascer, que essas portas, né, começaram a fechar? Olha, isso aconteceu muito dentro daquele meu relacionamento que eu estava tendo ali no momento que eu descobri a minha sorologia. Claro, assim, eu acho que agora, assim, né, essa pessoa ela já deve estar muito mais esclarecida sobre o assunto, né? Só que o medo ele começou a nascer porque dentro do meu relacionamento com aquela pessoa, né? Além de não estava sendo um relacionamento saudável há um bom tempo, e esse relacionamento ele não estava sendo saudável justamente por causa da minha sorologia. Então, assim, era uma questão, assim, tipo... E a pessoa na época, ela queria me responsabilizar por muito mais coisas do que eu realmente tinha responsabilidade, assim, né? Ao ponto, assim, de que se Cauê, né? Se eu não pegasse ele pelo braço, praticamente, falando, nossa, vamos se testar, a pessoa não iria. E se positivasse alguma coisa, a culpa era de quem? Era minha, né? E isso foi me deixando mal, assim, sabe? Eu acho que quando eu descobri o meu HIV, eu tinha as portas mais abertas, até pra contar minha história, pedir ajuda e tudo mais, do que depois de um tempo dentro desse relacionamento, assim, sabe? É uma pessoa, assim, que era, ou é ainda, não sei, de uma cidade mais pequena... Vem de uma família ultra conservadora, assim, sabe? Ele em si não é, mas eu percebi naquele momento que ele tinha esses traços, assim, né?
E aí, enfim, foi um relacionamento ruim, assim, sabe? Eu não me sentia bem com isso, porque, meu, eu não foi da minha escolha ter HIV, Claro, assim, sabe? óbvio. Não é uma coisa que eu posso simplesmente ir lá e arrancar de dentro de mim, assim. Aham. E eu comecei a sentir um pouco de receio mesmo, assim, sabe? De que as pessoas, elas tivessem uma reação igual ou pior a dele, assim, né? Em relação comigo, assim, né? Porque em diversos momentos, dentro até daquela relação, eu sentia que a minha sorologia, ela era muito mais importante do que qualquer coisa da minha vida, assim, sabe? Parecia que, Caraca. tipo, E se ele, eu- ele não vivia com HIV. ele não vivia com HIV. E, bom, a partir do momento que você teve o diagnóstico, você, né, contou pra ele. E o que que mudou, assim, na relação? Só pra eu entender melhor. Assim, né? Até o dado momento, assim, né? Ele era uma pessoa muito diferente, né? Ele era uma pessoa super, mega, ultra educada, fina, assim, sabe? E me tratava com muito carinho e me tratava muito bem, assim, né? Uhum. Depois que eu contei isso, a forma como ele me tratava mudou. Muito, muito mesmo, assim, sabe? Era como se é, eu tivesse, assim, perdido todo o meu valor enquanto um namorado pra ele, assim, Caraca. sabe? Então, tipo, as palavras ficavam mais ríspidas, muitas coisas eram motivo de discussões. Qualquer coisa era um motivo de discussão, assim, né? Eu lembro até uma vez, assim, que eu cheguei a perguntar pra ele se ele não iria no dentista, porque ele vivia marcando o dentista e faltava, né? Uhum. Era um hábito muito frequente dele. Aí já me respondeu com muita grosseria, assim, sabe? Então tudo foi mudando, assim, né? Tá no ponto, assim, de que, tipo, eu já não me importava mais se ele estava me tratando dessa forma por causa da minha sorologia ou porque ele é simplesmente uma pessoa desequilibrada. Eu só não Uhum. queria estar perto dele. Sim. Pelo meu bem-estar, pela minha saúde mental, emocional. E eu fui lá e terminei com ele, né? E depois disso, eu lembro que eu ainda fiquei um certo tempo, assim, sem querer ter contato com outras pessoas. Eu me Uhum. fechei mesmo, assim, sabe, pro mundo. Sim. Até pra amizades, assim, sabe? Eu comecei a me isolar bastante. E foi aí que eu cheguei até a Andrea, ela veio conversar comigo. E eu acredito muito que esse meu vai, não vai, ele tem muito a ver também com essas vivências que eu tive depois de descobrir o meu diagnóstico dentro desse relacionamento, assim, né? Eu tinha muito medo das pessoas, elas me julgarem como ele me julgava. Uhum. Que era uma coisa que eu sentia isso constantemente, assim, né? Mas nada disso aconteceu, assim, eu fui muito bem acolhido. Depois eu fiquei pensando comigo, assim, né? Nossa, como eu sou idiota, meu Deus do céu. Eu tava com tanto medo de entrar lá e eu ouvir histórias lindas, histórias autênticas. Eu me senti super acolhido, assim, foi super bom. Tinha o cachorro quente depois Tem um também. cachorro quente toda vez. Ai, Toda vez, gente. maravilha. Aquele grupo é tudo. Aham. E, bom, depois daquele grupo, acredito que as coisas começaram, né, a mudar, né, na sua vida, porque realmente é transformador, né, Uhum. aquele contato. Mas quando que você tomou a decisão de tornar esse assunto público, né? Uhum. Que momento que você falou, beleza, não preciso mais esconder, vou falar sobre isso. A partir do momento em que eu comecei, além de conhecer mais pessoas vivendo com HIV, eu comecei a perceber, pelo menos da minha vida e através das vivências de outras pessoas vivendo com HIV, que eu tinha essa troca, essa conversa mais aberta, né? Parece que a vida de uma pessoa vivendo com HIV é sempre uma grande disputa de narrativas. Então, assim, a igreja quer falar o que somos, os médicos querem falar o que somos, tudo que a gente, não. E ninguém quer perguntar pra gente Isso, também, ninguém quer né? perguntar pra gente, né? Aí isso começou a me incomodar muito, assim, sabe? Tipo, meu, como assim, né? Tipo, um diagnóstico vai definir o que eu sou, então a opinião de um líder religioso vai ditar aquilo que eu tô vivendo? E o que eu acho sobre isso? Alguém quer saber? Né? Aí eu fui convidado, né, para fazer parte também de um projeto lá, né, dentro do GIV. E a partir daí, eu vou falar um pouco mais desse projeto daqui a pouco.
Mas só para concluir mesmo o desfecho dessa pergunta, foi dentro desse projeto que eu comecei a ter uma visão muito como nós precisamos de vozes, assim, sabe? O quanto isso é necessário e o quão difícil é também, assim, né? Tipo, você falar abertamente, né? Sem passar por grandes questionamentos em relação a isso, né? Mas foi a partir do momento desse projeto, ele me tocou muito, o Adesão Positivo. Então fala um pouco desse projeto que eu quero saber. Tá. Bom, o Adesão Positiva, ele foi um projeto que ele foi concebido um pouco antes de começar a pandemia de Covid e tudo mais. Então ele foi pensado para ser um projeto presencial. A nossa ideia era que fosse um projeto presencial e que ninguém estava pensando em Covid na época, assim, sabe? Aí veio a Covid, né? Aí veio aquela coisa de fecha tudo, fica em casa, e o projeto ameaçado, assim, né? Tipo, meu Deus, como vamos fazer esse projeto? Aí começamos a implementar esse projeto para ser online, e foi uma coisa que deu muito resultado, assim, deu muito certo. A gente estava conversando com pessoas, de Minas Gerais, de Rio Grande do Sul. Pegou Brasil. Brasil, a nível Brasil, gata. Nossa, foi ótimo. Que Assim, a gente demais. teve trocas, assim, com pessoas com realidades muito diferentes das nossas, assim, sabe? E qual que era o objetivo do projeto? O objetivo do projeto era promover rodas de conversas, né, entre pessoas vivendo com HIV, principalmente algumas pessoas, assim, né, que tinham um pouco mais de dificuldade, de adesão, e falar de uma maneira não julgadora sobre isso, né? Então era pessoas vivendo com HIV, conversando com pessoas vivendo com HIV. A gente seguia temas, né, sobre, por exemplo, autocuidado, contar ou não contar. A gente sempre planejava um tema pra gente se ater àquele tema e conversar bastante sobre isso com as pessoas que vivem com HIV e que estavam sendo acolhidas por aquele projeto. Legal. Adesão, né? Quando a gente tá falando de adesão, a gente tá falando sobre adesão à medicação, né? Ao tratamento, né? Uhum. E existem muitos motivos pelos quais uma pessoa decide ou não tem acesso ao tratamento, né? E esses grupos de apoio, né, que a gente faz são extremamente importantes, né, para a vida das pessoas. E você tem algum caso, assim, algum relato, claro, não precisa citar nomes, né, mas do grupo que aconteceu, que foi, tipo, marcou você? Olha, alguns, porque a gente atendeu, assim, várias pessoas, né? Mas eu vou citar um caso de uma pessoa que, sei lá, podemos chamá-lo de M, né? Vamos colocar a letra M para identificar essa pessoa. E essa pessoa era uma pessoa bem jovem, numa situação de vulnerabilidade social, assim, extrema, assim, né? Tudo era muito difícil para essa pessoa. E eu lembro, assim, que foi essa pessoa e momentos muito específicos, assim, que eu fazia o acolhimento dele, assim, né? Eu conversava muito com ele e a gente tinha muito esse hábito, às vezes, assim, de fazer videochamada, porque às vezes acontecia alguma coisa com ele ou dentro da família dele, a família dele tinha muitas dificuldades de acolher ele, nesse sentido. Então ele vivia mal, assim, né? Ele vivia muito... A falta de apoio familiar ali foi muito marcante. E eu conversava muito com ele e eu comecei a perceber através dele, assim, que tipo, nossa, como a minha vivência não diz nada, ou quase nada, sobre a realidade num geral, assim, sabe? De pessoas vivendo com HIV e todo o movimento, assim, né? Isso foi esse caso foi um caso que me marcou muito. Eu converso com esse jovem até hoje, a gente mantém contato. Acabamos por ficar amigos, né? De tanto que a gente conversava muito, assim, sabe? E outro caso que me marcou bastante também foi um caso, assim, de uma garota, que a gente pode chamar de M, também, né? M2.
E era uma garota, assim, que ela falava super bem, fala, né, ainda ela fala super bem, e às vezes ela tá aqui, às vezes ela tá lá, ela muda muito, assim, de lugar, Uhum. assim, né. Tudo. E, nossa, ela é uma querida, assim, ela é uma excelente pessoa, assim, né. E ela trouxe pra mim, naquele momento, uma informação muito, muito, muito importante, assim, né. Que ela estava vivendo numa cidade do interior naquele momento, e como era difícil o acesso, até mesmo a medicação, a consulta, para quem é do interior, né? E eu morando numa metrópole, né? Depois eu acabei me mudando para uma cidade do interior, né? No final do projeto eu acabei me mudando, mas esses dois casos assim foram casos que me marcou muito dessa garota, porque ela trazia com muita propriedade, assim, sabe? Ela fala super, super bem também, assim. Ela trazia com muita propriedade, assim, as questões dela e tudo mais, assim. E eu Uhum. sinto que ela me ensinou muitas coisas até sem querer, assim. Até só de existir, só de estar ali participando do projeto, ela me ensinou muitas coisas mesmo, assim. Babado. Você falando de vulnerabilidade, né? Uhum. Quando a gente fala de HIV, né, a gente precisa sempre lembrar que a vivência de uma pessoa branca que vive com HIV não é a mesma vivência de uma pessoa negra, Uhum. que não é a mesma vivência de uma pessoa periférica, que não é a mesma vivência de uma pessoa em situação de rua. E são muitos universos, né? Então a gente precisa de muitas formas de acolher, né? Uhum. Esse projeto do Adesão, acho que é muito bom porque a gente conseguiu chegar em lugares onde a informação de fato não chega, Sim. sabe? É, e tem lugares ainda mais profundos, né? Vocês conseguiram chegar em lugares onde as pessoas ainda tinham acesso à internet, Uhum. né? Não tinha acesso à informação, mas ainda tinha acesso ali a um computador, conseguia estar no grupo. Mas e os lugares que a galera não tem nem acesso a isso, né? Uhum. Então, por isso, a gente precisa sempre pensar na implementação de políticas públicas Uhum. para essa galera, onde a informação, onde a TV não chega, onde o celular não chega, aonde o Tô Safe não chega, Uhum. enquanto videocast, enquanto podcast, e como a gente pode adentrar esses espaços, né? Lógico que a gente não vai salvar o mundo, né? Eu acho que isso não é nem o nosso papel, Uhum. isso seria um papel de pessoas muito maior, quem sabe do Estado, né? O Estado é realmente, Né? né? Poderia estar fazendo isso, né? A gente não Uhum. precisaria nem estar aqui, Uhum. né? Falando, se eles já dessem informação o suficiente, né? Mas é muito importante olhar para essa população. Por isso que eu quis que você trouxesse, assim, esses relatos Uhum. mais, digamos, impactantes, né? Mas, assim, da realidade do HIV, né? Uhum. É, dentro desse projeto em específico, assim, né, a gente, nossa, eu digo a gente porque né, era eu, a Andrea, outras pessoas também que estavam nesse projeto. A gente viu, nossa, cada coisa, assim, sabe, absurda, assim, né, que as pessoas estavam vivendo, né, que nem esse caso que me marcou. O menino chegou até a ser, digamos assim, abandonado, assim, temporariamente, assim, pela própria mãe, que era uma, Tipo, tirou ele fora de casa, coisas assim. sim, e é uma mãe que vive com HIV também. Caraca! Então, assim, tipo, era uma coisa assim que não dava nem pra entender. Assim, sabe, o nível de desinformação, de preconceito, assim, que esse jovem estava passando dentro da casa dele. Assim, sabe, essa garota também que tava te trazendo sobre ela, que ela é uma garota trans, travesti. Ela é uma pessoa, assim, que eu admiro muito. Muito mesmo, assim. Eu acho que ela tem muita bagagem e muita luta também. Assim, nela eu percebi, até por ela morar numa região que era mais afastada, assim, né? O quanto que algumas pessoas elas têm que lutar mesmo, assim, para conseguir ter acesso ao básico do tratamento. Uma consulta, um acolhimento, uma retirada de medicação para mais de um mês, né? Que também é uma coisa
Pelo menos até ano passado, eu só tava conseguindo retirar a medicação pra um mês. Eu também. Tava uó, né? Nossa. Era horrível. O que dificulta também a adesão, né? Porque, Aham. gente, parece besta, né? Ah, mas você só tem que ir uma vez lá pegar os remédios. Você tem que ir uma vez todo mês ir lá no lugar que te faz lembrar coisas, enfrentar a fila, estigma, preconceito pra pegar o remédio. É. Então, assim, é muito bom quando a gente consegue pegar pra 3 meses, 6 meses. E não pô- precisar voltar. E não precisar voltar lá. A gente só voltar de 6 em 6 meses pra fazer o nosso exame, ver se tá tudo bem e ir pra casa, sabe? Uhum. Faz muita diferença, né? São detalhes, né, de uma certa forma, mas faz diferença na nossa adesão. Nossa, faz toda a diferença, né? Principalmente quando, por exemplo, aqui em São Paulo, né? Aqui em São Paulo a gente tem diversos meios, assim, né? De ter uma boa adesão. Você vai em alguns serviços de saúde que você consegue passar com infectologista, nutricionista, psicólogo, psiquiatra. Nossa, você passa com tudo, assim, com várias especialidades. E isso é muito diferente, assim, pelo resto do Brasil, porque parece que aqui, em grandes metrópoles, isso já é mais comum. Agora, em cidades mais afastadas, já não é assim, não. Que acontece. Tem lugares que nem o tratamento, né? Até o medicamento falta, né? É, Tipo, a gente tá falando, né, de todos esses privilégios, né? Que não deveriam ser privilégios, como ter uma nutricionista, né? Um infectologista regular, tipo, pessoas cuidando. Mas pensar que nem o medicamento chega, às vezes, nas pessoas é bizarro, né? E aí, quando a gente levanta a bandeira de que a gente vive bem com HIV, né? Dá pra viver bem com HIV. Tem pessoas que falam que a gente tá romantizando, né, o HIV. Mas não é uma questão de romantização. De fato, você consegue, né? Só que você precisa ter acesso ao tratamento, ter isso, ter aquilo. Então, hoje, talvez eu, vivendo aqui na Grande São Paulo, eu consigo. Eu tenho, no SAI onde eu passo, tem nutricionista, psicólogo, tal. Mas dizer que essa realidade é para todo mundo, não. Então ainda não é todo mundo que vive bem com HIV. O tratamento, sim, ele é eficaz. Todas as pessoas fazendo o tratamento ficam protegidas, né? Mas o problema é chegar até o tratamento, né? Esse caminho. Isso que é o não viver bem da pessoa que vive com HIV, né? Pessoa que não tem o acesso. Muito complicado. E, bom, falando de acesso, de estigma, né? A gente sempre levanta essa bandeira aqui no Tô Safe, que é esse combate ao estigma, ao preconceito. Você já passou por alguma situação na sua vida, acho que para além do seu relacionamento, né? Tendo que lidar com estigma, preconceito, sorofobia? olha, eu costumo dizer que diariamente pessoas vivendo com HIV, elas acabam sofrendo até de maneira indireta uma sorofobia. Vou citar um exemplo muito recorrente na minha vida, assim, né? Às vezes eu tenho o costume de ir em barzinho, beber cerveja e tudo mais, com os meus amigos. E eu antes de ter o diagnóstico, eu nunca reparei nisso, mas depois do meu diagnóstico eu comecei a reparar. Já teve acho que quase umas 8 vezes já, que de eu estar em um barzinho e eu ouvi, não diretamente as pessoas falando comigo, até porque elas nem me conheciam, mas fazendo piadas super sorofóbicas na mesa do lado. Assim, sabe? Tipo, fazendo piada de AIDS, de fulano tem AIDS e que não sei o quê. E, cara, depois que você tem o seu diagnóstico, isso não. Até antes, assim, sabe? Isso não era engraçado, assim, não era pra ser. As pessoas não tinham que estar rindo de uma questão tão delicada e séria, né? Mas, enfim, né? As pessoas, elas nem sempre elas são tão queridas, assim, né? E fora isso, assim, teve uma única vez, assim, que isso já foi lá quando eu tinha me mudado, né, daqui de São Paulo já pro Rio Grande do Sul, né? Que eu tava morando em Gramado, aí eu fui fazer, né, um tratamento pra
pra varíola, que eu fui uma das pessoas sorteadas, assim, né, que teve varíola, porque lá eu trabalhava muito com o público, né, eu trabalhava com espetáculo e tudo mais, então eu sempre estava, e eram espetáculos interativos, né, então eu sempre estava de frente para o público e próximo com o público. Aí eu acho que foi muito por conta disso, assim, né. Eu acabei pegando varíola. Essa varíola foi essa que teve agora Isso, essa a tal monkeypox da aí. monkeypox. Isso. Daí eu peguei a monkeypox. Aí, e eu, assim, né, quando eu vou passar em algum médico, principalmente quando é uma questão voltada pra minha saúde sexual, claro, eu não sou obrigado, mas eu costumo dizer, né, tipo, olha, eu sou uma pessoa vivendo com HIV. Quando eu contei pra enfermeira que tava fazendo a coleta ali do meu exame que eu era uma pessoa vivendo com HIV, nossa, não foi legal, assim, a reação dela, assim, ela não curtia, assim, ela meio que quis me dizer, assim, que eu tinha a obrigação de falar que eu vivia com HIV pra eles, porque eles têm que saber com quem eles estavam lidando, que cuidados eles teriam que ter. Agora eu não vou lembrar com exatidão das palavras dela, mas deu a entender que eu era obrigado a falar que eu vivia com HIV para proteger a equipe médica. Como se a equipe médica não soubesse que existe EPI, que existe luva, que... Gente, vocês não cursaram medicina, entendeu? Ou enfermagem, que seja. Vocês não sabem realizar o trabalho de vocês. Foi a resposta que eu dei pra ela, assim. Né? Nossa, muito bom. Aí, enfim, ela achou que eu fui um pouco grosso, assim, né? Mas eu também quis dar uma pisada nela, porque ela me provocou. Assim, sabe? Quando ela me disse, assim, tipo, você tem obrigação de dizer. Não, querida, eu não tenho onde que tá escrito que eu sou obrigado a dizer o que eu tenho e o que eu não tenho. Tá doido? Inclusive, né, eu acho que isso é uma pauta muito interessante pra gente falar, porque quando a gente vai fazer qualquer exame, passar em qualquer coisa, né, tem aquela pergunta clássica, né? Ah, você tem algum problema de saúde? Quem vive com HIV automaticamente pensa, tá, HIV, mas falar, não falar? Não, você não precisa falar que você vive com HIV em nada. Não precisa. Inclusive, você está protegido por lei, você não precisa revelar a sua sorologia e isso não vai, enfim, interferir nas questões, porque a gente fica questionando, né? Poxa, será que se eu falar, vou passar no dentista e tá lá a fichinha de anamnese? Aí você fala, e se eu falar que eu não tenho? O que será que vai acontecer? Meu dente vai cair? Não, primeiro que aquela pergunta não tinha nem que estar ali, né? Se tiver se você for em algum tatuador, depiladora, qualquer coisa que tenha fichinha de anamnese, estiver perguntando se a pessoa vive com HIV, aquilo é proibido, aquilo não pode estar, essa pergunta não deve estar ali, tá? E é como você falou, a prevenção, né, a proteção desses profissionais, eles aprendem, né? Um tatuador, ele tem a sua... O médico tem todo o seu protocolo e não cabe a gente informar e nem proteger, né? Mas essa situação, então, que você falou, né, foi a sua segunda que você lembra de sorofobia, que sim, né, é sorofobia, mas quero voltar um pouco quando você fala sobre a sorofobia indireta, né, que você falou dessas conversas. Eu nunca tinha pensado dessa forma, porque eu acho que eu nunca sofri, assim, não me lembro agora de uma sorofobia direta, mas pensando que essa forma indireta também eu já passei por isso muitas vezes. Inclusive, o meu diagnóstico, eu ainda estava na escola, estava no 3º ano do médio, e tinha aquelas brincadeiras de amigos, né, brincando, você tá magro, parece que tem AIDS. E aí você que vive com HIV tá ali, ouvindo a brincadeira, né? E fingindo que, né? E fingindo, que passou, entendeu? assim, né? Mas você já tá vivendo o preconceito, já tá vivendo a sorofobia, né? Não é com você, mas é com os seus. Exato. Né? E isso te atinge Exato. diretamente também. Muito, muito foda. Bom, eu acho que sempre fica um pouco pesado, né, o clima quando a gente fala de sorofobia. Porque é o medo maior que a gente tem, né? Ainda mais você que abriu a sua sorologia, resolveu expor isso pro mundo com um motivo em prol de ajudar outras pessoas, né? Mas você teve esse medo das portas se fecharem? Como que foi? Eu tive bastante esse medo, assim, né?
das, das portas fecharem. Até porque, assim, fazendo parte do projeto, da adesão positiva, e tendo contato com diversas realidades muito diferentes da minha, eu comecei a perceber, assim, né, que, cara, a gente ainda, infelizmente, né, a gente ainda não está vivendo uma realidade onde falar de HIV tem o mesmo peso de falar sobre uma febre ou sobre uma gripe, entendeu? E parece que quando você... Isso em qualquer situação, tá? Parece que quando você fala as palavras HIV, parece que o clima ele já pesa um pouco, assim, né? Parece que a nossa sociedade ela foi muito boa em construir essa coisa, essa atmosfera maligna em torno assim, né, do HIV/AIDS, assim, né, como se fosse o fim do mundo, né, como se fosse uma sentença aquilo, né. E hoje em dia, como, né, a gente sabe, muitas pessoas sabem, e é bom lembrar para quem não sabe também, mas não é o fim do mundo, né. Sempre é possível a gente viver bem, ter qualidade de vida, mas ao mesmo tempo é difícil, ainda é muito desafiador, assim, sabe? Ainda é muito desafiador. O HIV, ele é uma questão que não são todas as pessoas que têm interesse de ouvir falar sobre, ou de se associar, que nem, né, marcas se associando a pessoas que falam, né, sobre HIV/AIDS, isso não é tão recorrente. Mas é sobre isso, assim, sabe? Eu perdi muito desse meu medo quando eu comecei a perceber a importância disso. E a importância também, por mais que a minha história ela seja uma única história, ela ainda é a minha história, né? E aí, quando eu conto ela, eu estou, eu mesmo, uma pessoa vivendo com HIV, falando por mim. Sem intermédios, sem o que a minha infectologista determina sobre o meu HIV, o meu psiquiatra determina, e coisas do gênero, assim, né? A gente acaba ficando doido também, né? É muita luta. Muita. Acho que por isso que é importante esse tipo de programa, né? Esse tipo de ação, né? Dar voz a múltiplas, né, pessoas, a múltiplas realidades, né? Se fosse só eu aqui fazendo um vídeo sobre o meu diagnóstico, eu já fiz, já tá lá, as pessoas veem, não teria o mesmo peso, o mesmo impacto de toda semana eu trazer uma realidade diferente aí do outro lado, que ainda assim não vai, até eu acho que o final dessa temporada e das próximas, a gente ainda não vai conseguir abraçar e trazer todas as identificações, mas a gente já consegue chegar um pouco mais próximo de outras realidades. E tem alguma coisa que você pensa, assim, tipo, algum projeto, algo que você tem em mente, assim, que você já pensou, porra, seria legal fazer isso, ajudaria, que tá no papel, que você já fez? Olha, eu vejo, assim, que uma coisa, assim, que pode ajudar muito a melhorar a nossa realidade, cara, vou puxar um pouco de sardinha agora pra arte e cultura, né? Claro. Porque eu acho, assim, que quanto mais arte envolvida nisso, mais a gente vai se distanciando daquela visão fatalista e negativista sobre viver com HIV. E eu acho que se os serviços de saúde pensassem em projetos que abarquem isso, assim, sabe? Tipo, nem que seja uma TO, assim, sabe? Já ajudaria muito. Já ajudaria as pessoas elas terem uma conexão maior com elas mesmas, com outras pessoas vivendo de uma realidade similar à delas. E, obviamente, isso muda também a sua visão sobre aquilo. Porque, como eu te disse, quando eu descobri a minha sorologia, eu pelo menos sabia que HIV e AIDS eram coisas diferentes. E quem não sabe? E às vezes eu fico pensando, e se um dia essas pessoas que cometem sorofobia indireta, né, que fica fazendo piadinha e tudo mais, se um dia elas contraírem o vírus? Então é complicado, né? Porque que nem hoje você pode estar fazendo uma piadinha sobre isso, amanhã você pode ser isso, né?
Sim, Então é uma questão de saúde pública, é uma questão mesmo do Estado se mover cada vez mais em relação a isso, né? sim. E se eles não conseguem, não comportam em fazer projetos e fazer por eles mesmos, que libere dinheiro, Uhum, editais, coisas para uma caralhada de artista, de uhum, gente que tá aí disponível e querendo fazer projetos e trazer informação para as pessoas, né? Você agora com uma peça, eu aqui com o Tosei, outros amigos com, enfim, diversos outros projetos que já estão rolando. Quantos ainda não estão no papel, uhum, esperando aí um financiamento, alguma coisa, para poder simplesmente fazer um trabalho voluntário, né? uhum, Porque isso que a gente está fazendo aqui agora é um trabalho voluntário. Esteja a gente ganhando por ele ou não, né? uhum, A gente está se dispondo a estar aqui levando informação para todas as pessoas que a gente conseguir. uhum. Então acho que você foi pontual em tocar aí na arte e cultura, eu sou suspeita para falar, né? É, Mas é babado, imagina, meu, a gente conseguir, tipo, abrir a Netflix e ver vários filmes e séries falando de pessoas que vivem com HIV e falando sem o drama, isso, nossa, sem voltar sim. para os anos 80. Sim, sem aquela coisa tipo, ai meu Deus, eu vou morrer. Sim, porque, Ah, gente, a gente precisa também trazer esperança. Lógico uhum. que se a gente mostra só a vida da pessoa vivendo de boa, a gente também não tá representando A a totalidade, né? totalidade. Uhum, Mas a gente precisa que a pessoa também que tá ali em vulnerabilidade, que não tá ali sem perspectiva, veja outras realidades e fala, caraca, é possível, sabe? Olha, eu posso viver assim. Assim como a gente assiste um filme e a gente se inspira em outros aspectos da nossa vida, né? A uhum. gente fala, nossa, olha que legal, né? Começa a tornar possível as realidades. E a arte tem esse poder, né? Esse espaço. Sim, Amigo, muito obrigado eu que pela sua agradeço. presença, Eu por ter agradeço muito. aceitado. Fico muito, muito feliz de trazer você aqui, de conhecer mais a sua história. Tenho certeza que todo mundo que está aí gostou também. Vou deixar todas as redes do Cauê disponíveis aqui embaixo na bio, tá? Então vão atrás dele, ver o que ele tá fazendo aí de bom. Depois quero ver todo mundo na peça dele Eu também. também quero. Tem data aí pra Ah, então, ainda, uma data exata ainda não. mais Mas um por volta ali de fevereiro do por ano que volta de vem. fevereiro? É. Sucesso. Ah, e eu vou estar lá com certeza. Aí eu vou te mandar um convite, cara, Por que eu quero, favor. quero te ver lá. Eu vou amar. É isso, gente. Não esqueçam de curtir esse vídeo aqui, compartilhar para os seus amigos, familiares. Lembrando que você não precisa viver com HIV para falar de HIV e que informação também é prevenção, tá? Não é só a camisinha. Isso daqui que a gente está fazendo é prevenção também, tá? A gente se vê no próximo episódio. Deixe comentários aqui embaixo, a gente responde. Ideias, sugestões, qualquer coisa. Fala com a gente fala com vocês também. Cauê, brigadão. Obrigado, eu que A agradeço. gente se vê, A viu? gente se vê. Gente, grande beijo. Amo vocês. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.